Hoje, lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Fica comigo até o final aí. Bom, o texto áureo diz assim, olha: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está escrito em Mateus 19, capítulo 19, versículo 6, não é isso? E a verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indivisível. Monogâmico e indivisível. Está aí na verdade prática da sua lição, ok? Vamos partir aqui para a nossa introdução então. Nessa introdução aqui, nós vamos ver que o divórcio, né? Ele é a anulação do casamento por algum motivo, dando aí, entre aspas, liberdade para outro casamento, não é isso? Diante da lei. Porém, nós vamos aprender aqui hoje o outro lado, no lado bíblico. Então, diante da lei, o divórcio é o que dá aí liberdade para a pessoa se casar de novo. Porém, nós vamos conhecer agora os dois lados, não é isso? O da lei e também o lado bíblico. E no primeiro tópico aí, onde fala que o divórcio no contexto bíblico, bom, no contexto da antiga aliança, né? O plano de Deus é que o casamento fosse monogâmico, vitalício, ou seja, para sempre. Malaquias 2, versículo 16, diz que Deus odeia o divórcio, o repúdio, mas tinha algumas poucas exceções, como o adultério, ou se o homem visse algo feio na sua cônjuge, né? E na etimologia, esse feio aqui fala de algo no ato do casamento, né? Exemplo, a mulher não fosse virgem, ou algo parecido aí, né, que fosse vergonhoso, aonde encaixa essa palavra feio. Então, nesse primeiro tópico aí, aqui o plano de Deus é que o casamento ele fosse para sempre. O plano de Deus não é que haja separação, que haja divórcio. Não. Lá nos tempos de Moisés, teve sim, aonde foi liberado carta de repúdio, né? Para nós hoje, né? Carta de divórcio. Mas era só em alguns casos de exceções, por exemplo, adultério, né? Ou antigamente o pessoal eles tinham uns costumes também, ainda no Oriente Médio eles ainda têm muitas coisas desse tipo, né? Acho que acabou um pouco, mas nos tempos bíblicos tinha muito isso. O homem se casava, mas se ele descobrisse que a mulher não era virgem, então ele poderia descartar ali mesmo. Ele poderia dar carta de divórcio, né? Então acontecia muito, às vezes, desse tipo de coisa. Poderia ter essa exceção. Isso eu estou falando no padrão bíblico, não é isso? Então, assim, eles tinham muito essa coisa. A mulher tinha que ser perfeita, a mulher tinha que ser virgem. Se eles olhassem uma coisa vergonhosa na hora do ato ali do casamento, depois do casamento, da cerimônia, então, naquele momento de intimidade que eles não gostassem, eles poderiam descartar ali mesmo, né? Mas se fosse olhar pelo outro lado, né? E o homem? E o homem? O homem era virgem ou não? Ou teria que ser só a mulher, né? Então é complicado essas coisas. Mas a mulher, ela sempre foi dessa forma aí. Se não fosse virgem, se falasse que era virgem e naquele momento ele descobrisse que não era, ali mesmo ele já descartava, já dava carta de repúdio, de divórcio e já descartava ali mesmo. Mas Deus, ele criou o homem, ele criou a mulher. E o que Deus uniu, não separe o homem. Nós sabemos que existem casos e casos, existem vários casos, mas o propósito de Deus é que o casamento seja vitalício, ou seja, para sempre, que não desmanche. Isso aí, quando a pessoa se casa, né? Deixa eu aqui mostrar para você aqui, né? A aliança ela não tem emenda, ela é um círculo que não tem emenda. Ou seja, é uma coisa que não tem como desmanchar, que não é, pelo menos aí, né, para ser desmanchado. Mas nós sabemos que acontece muito hoje em dia o divórcio. E essa lição de número 4 de hoje, onde fala da sutileza da normalização do divórcio, o mundo hoje vem tentando normalizar o divórcio
para que isso seja uma coisa normal, né? É o que vem tratando das sutilezas de Satanás, essa lição, essa revista, não é isso? E hoje a lição de número 4 está falando de mais uma sutileza de Satanás, onde está falando do divórcio agora. Deus, os planos dele é que o casal se case e viva para sempre. Até porque o casal, quando se casa, ele faz um voto lá, né? Até que a morte os separe. Porém, muitos falam isso por falar. Já não mais está dando crédito a isso. E daqui a pouco dá uma briga por coisas simples. E já quer desmanchar, desfazer o casamento, já pede divórcio, já se casa de novo e por aí vai. Mas enfim, vamos partir para o outro tópico aí, onde fala aí da sutileza da normalização do divórcio. O divórcio está tão banalizado, né? E claro que isso tem um dedo de sutileza do inimigo, que desde 1998 também a Constituição brasileira permite divorciar-se diversas vezes. Por esses motivos de facilidade, as pessoas fazem isso com muita frequência. Diante da Constituição, isso é fácil, né? Muitas pessoas nem querem mais se casar. Então presta atenção. A Constituição ela foi escrita em 1998, a Constituição brasileira, onde fala das leis, dos deveres, enfim. E lá, está lá em um artigo que a pessoa pode se divorciar quantas vezes for necessário. E, por um lado, tem a lei que dá o respaldo do divórcio. Mas, pelo lado bíblico, Deus odeia o divórcio. Mas eu sei que existem casos e casos. Né? Existem casos, por exemplo, extraconjugal, de traição, que a pessoa, né, fala assim, não, se você me traiu, ok, te perdoo, mas agora a partir de hoje você vive para lá, eu vivo para cá. E acontece muito isso, né? Mas aqui pela Constituição, muitos estão banalizando, estão vendo o divórcio de uma maneira assim, hoje eu caso, se não der certo, amanhã eu divorcio. Hoje eu caso, se fulano começar a me perturbar muito, amanhã eu vou lá e divorcio e parto para outra. A fila anda. Não é assim que eles falam? Mas Deus, ele quer o quê? Um casamento vitalício. Deus, ele quer uma coisa para sempre. Quando fazemos o voto lá, diante do casamento, diante do pastor, né? Até que a morte o separe. Amar no amor, na tristeza, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Faz um monte de voto, fala um monte de palavras bonitas, mas da prática, quando começa a convivência, às vezes não quer tolerar nada, às vezes qualquer briga desfaz o casamento, e a lei dá respaldo para isso. Você pode divorciar quantas vezes se quiser e pode se casar de novo diante da lei. Diante da lei você está, né, correto diante da lei. Mas a pessoa que quer servir a Deus de verdade, ela tem que analisar, ela tem que pensar, ela tem que conversar, né? Ela tem que avaliar muitas coisas, porque Satanás, com essa sutileza dele, com essa esperteza dele, ele está tentando banalizar, normalizar tudo, né? E Deus odeia o divórcio. Deus, ele não criou ninguém para ficar casa hoje, separa amanhã. Não é para isso. Mas, infelizmente, políticos criam leis que vai só normalizando. Olha que a lição fala de normalização, né? Olha que a lição fala aqui de sutileza, para normalizar aquilo que a gente aprende lá atrás, de acordo com nossos princípios e preceitos bíblicos. Então, às vezes os políticos vão criando leis para facilitar muitas coisas, para banalizar muitas coisas. E com isso, lá vai se perdendo muitos bons costumes, muitos bons princípios, e lá vai entrando a banalização de todos os assuntos, tanto de um lado de divórcio como familiar, de vários assuntos. Então nós temos que ficar muito ligados nessas coisas, porque Deus odeia o divórcio. E sem falar que o divórcio ele causa muito prejuízo. O divórcio ele causa muito prejuízo familiar. Aquela pessoa que saiu de casa, ela sofre. A que ficou, sofre também. A pessoa que traiu, ela vai sofrer muitas consequências. E a que foi traída também vai sofrer muitas coisas, vai ter muita tristeza. A que ficou, a que foi traída ou traído, essa pessoa sofre demais. Essa pessoa se sente humilhada. Essa pessoa se sente talvez incapaz. Essa pessoa se sente talvez em erro, em pecado.
em tentar talvez partir a sua vida para frente dali. E muitas pessoas desse tipo entram em depressão, fica depressivo. Quantas pessoas, quantos casos já vimos de pessoas que se separaram, se divorciaram, né? E daqui a pouco a pessoa já está depressiva, já está deprimida. E Satanás, com a sua sutileza, ele aproveita que a pessoa está deprimida, está frágil, está vulnerável. Aí lança uma depressão, lança uma opressão ao redor. Aí daqui a pouco aquela pessoa está triste, deprimida, não quer sair de casa, não quer tocar a sua vida para frente. E aquela pessoa vai só sofrendo. Então o divórcio, ele causa um prejuízo muito grande. O divórcio, ele causa um prejuízo enorme. Os filhos também sofrem com isso. Então é muito prejudicial à família o divórcio. Porém, Satanás, com a sua sutileza, ele só lá vai implantando que isso é normal. Não deu certo, parte para outro. Mas a vida espiritual não funciona desse jeito. Quando o casal se une, né? Quando o casal ali faz aquele ato cerimonial ali do casamento, ele se torna uma só carne. O que o outro faz, aquele sente. Por exemplo, se eu faço uma coisa, minha esposa sente. Se ela faz alguma coisa, eu sinto. Nos tornamos um. O casamento é uma unidade que não foi feito para ser desmanchado. Por isso que a aliança ela não tem emenda, não foi feito para ser desmanchado, desfeito. Então temos que observar bem essas coisas aí. Lá no ponto 3, nos mostra que as pessoas que passaram por esse processo precisam muito de ajuda, pois muitos se sentem rejeitadas, humilhadas e algumas ficam depressivas. Então precisa de uma atenção especial. Foi o que eu acabei de dizer. No ponto 3 está resumido isso aí. As pessoas que passou por esse processo de divórcio, de separação, as pessoas precisam muito de ajuda. Não é para desprezar aquela pessoa. Não, a pessoa, né, não era para ter feito isso, agora então vai ter que pagar pelos seus erros e tal. Não podemos esquecer que é uma vida, que é uma alma, tá bom? Não podemos esquecer disso. Que para se ganhar uma alma é muito difícil e para se perder é um estralo de dedo. Então não podemos perder uma alma. Porque se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Se Deus perdoa, tem consequência? Tem consequência. Mas se Deus perdoa, por que nós não vamos perdoar? É difícil, Adonias? É difícil. Muito difícil. Difícil demais. Eu estou falando no sentido da pessoa que se separou e está ali deprimida, precisando de ajuda. É claro que se você apontar para você mesmo e falar assim, e se fosse comigo? Qual seria a minha reação? Como que eu iria agir? Então, cada caso é um caso, não é isso? Cada caso é um caso. Porém, o conselho de Deus é que não haja separação, que não haja divórcio. Ele não gosta do divórcio, ele odeia o divórcio e os conselhos dele é que o casamento seja, como no início da revista falou, heterossexual aqui, um casamento heterossexual, um casamento monogâmico, que significa com uma só pessoa, não com várias mulheres ou vários homens, é casamento com uma pessoa, monogâmico, fala de uma, não é isso? E esse é o conselho de Deus, e que seja vitalício, que seja para sempre. Porém, aqui no 3 ele explica o quê? Que nós estamos numa sociedade que existe vários divórcios. Porém, essas pessoas precisam de uma atenção especial, porque depois que cai numa depressão, é muito difícil para sair, tá bom? Depois que entra numa depressão, os familiares passam muito aperto, porque aquela pessoa fica vulnerável a tudo, com medo de tudo, assustado com tudo. Não tem mais reação para viver. Então, para não cair numa situação dessa, a pessoa errou, mas vamos dar uma atenção especial. Não vamos ser antissocial, nós precisamos ajudar essas pessoas com um conselho daqui, outro dali. Essas pessoas precisam de uma atenção muito especial, porque elas se sentem rejeitadas, humilhadas, como eu disse, né? Elas acham que elas já estão fora do grupo e muitas se tornam até antissocial, porque já não quer mais contato, acha que está todo mundo olhando para ela, acha que está todo mundo comentando sobre o assunto dela. É bem complicado, não é? E antes de partir aqui para a conclusão do nosso assunto aqui, para o nosso resumo, deixa eu só te lembrar uma coisa. Eu deixo sempre aqui embaixo, o primeiro link da descrição, eu sempre deixo um manual que eu criei. É o Manual do Cooperador.
É um manual que eu fiz pensando nos cooperadores, tanto homens quanto mulheres, né? Porque todos trabalham na obra de Deus, então todos precisam. E nesse manual, que eu vou deixar aqui do lado para você ver, a pessoa vai aprender sobre o que é cooperador, o que um cooperador faz, como faz, um pouco sobre o presbítero, um pouco sobre Santa Ceia, sobre ética cristã dentro da igreja, ética nos cultos. Eu deixo também um pouco sobre o diácono, eu deixo um pouco sobre saudação, o que é saudação, como que funciona, tempo de saudação. E no final, eu deixo um bônus aí também sobre esboço. Como criar um esboço? Aí eu deixo um modelo para você olhar e criar o seu esboço, tá bom? O primeiro link aí na descrição, eu vou deixar aí, Manual do Cooperador. Clica naquele link para você conhecer, tá bom? Eu vou deixar aí mais embaixo também o link do meu livro que eu escrevi, onde eu conto todas as minhas experiências que eu já passei. São experiências incríveis, onde muitas daquelas páginas eu escrevi com lágrimas nos olhos, sentindo a presença de Deus. Dá uma olhadinha aí nesses links aí embaixo na descrição, tá bom? E aqui na conclusão, nós vemos que, usando de sutileza, Satanás convence para que as pessoas vejam isso como normal. Isso é perigoso para a sociedade, pois Deus odeia o divórcio e os planos de Deus é um casamento vitalício e monogâmico. Então a conclusão final aqui, Satanás, com a sutileza dele, tenta implantar na sociedade que não deu certo, parte para outro. Não deu certo, termina, separa, divorcia. Mas os conselhos bíblicos, os conselhos aqui de Deus é: persiste, converse, ame, coloca as coisas, os pingos nos is, coloca tudo em certo, não separe. Coloca aí o seu casamento como o primordial da sua vida, porque Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele quer um casamento monogâmico. Deus, ele quer um casamento vitalício para sempre, assim como você fez os votos lá quando você se casou, para sempre, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Tem que se honrar isso aí, né? Então, esse é os conselhos de Deus, tá bom? Então, não se esqueça disso. Eu gostaria de fazer uma pequena oração por você, pela sua vida, pelos casais em geral, tá bom? Me acompanha aí nesta oração. Senhor Deus, nesse momento eu te peço que cada um que está vendo esse vídeo agora desta lição 4, Senhor, que possa receber a bênção do Senhor no casamento, que esse casamento seja revigorado, restaurado para a glória do Teu nome, para o Teu nome ser glorificado nessas vidas, Senhor. Abençoa essa pessoa que está com a sua mão levantada agora. Abençoa essa pessoa que está com os olhos fechados agora, ou mesmo em outro lugar com os olhos abertos, mas que estão ouvindo, Senhor. Deus, abençoa o casamento dessa pessoa, restaura o casamento, vai repreendendo agora nesse momento, Senhor, toda a lança do inimigo contra esse casamento. Quebra toda inveja, quebra toda maldição contra esses casamentos agora. Abençoa, Senhor, esse casamento agora, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, Senhor, essa pessoa, o marido, a esposa, os filhos, a família, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Se inscreva nesse canal para me ajudar, se pode ser? Dá um like aí, que aí ajuda para o YouTube mostrar para outras pessoas. Então se inscreva aí embaixo e não se esqueça, hein? Visita os links aí do meu livro e também do Manual do Cooperador para ajudar você ou ajudar o pastor da sua igreja. Avisa o pastor da sua igreja que isso vai facilitar muito a vida dos pastores, hein? Vai adiantar muito o processo dos pastores, tá bom? Fica na paz do Senhor e até a próxima lição. Meu nome é Adonias Zimerinan, eu sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus e esta foi a lição 4.